pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós começamos a falar sobre a crise da Primeira República no Brasil, vendo alguns exemplos de movimentos que ocorreram na década de 1920. Falamos especificamente da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Eu também falei para vocês sobre motivos que levaram diversos grupos sociais a ficarem cada dia mais descontentes com as oligarquias cafeeiras. Então, agora nós vamos ver mais alguns exemplos de movimentos e como esse período chegou ao fim no nosso país. Um outro exemplo de movimento tenentista foi a Coluna Prestes, que revelou um nome muito importante para a história do Brasil, Tenente Luiz Carlos Prestes. Esse movimento ele durou 2 anos, de 1925 a 1927. O objetivo dos seus participantes era percorrer o interior do Brasil para mostrar para as pessoas mais simples, mais humildes, os desmandos da oligarquia cafeeira. E a ideia era que, a partir do interior do país, essas pessoas fossem se juntando a esses tenentes para que os cafeicultores pudessem ser tirados do poder. Então, através de uma revolta, uma revolução popular, os cafeicultores pudessem ser tirados do poder. Esse mapa mostra para vocês o caminho de ida e de volta da Coluna Prestes. Como vocês podem ver, eles saíram da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e essa linha toda em vermelho está mostrando os caminhos que eles percorreram. Caminhos difíceis, condições precárias, foi passando o tempo, eles foram ficando com barba comprida, cabelo comprido, as roupas gastas, sujas, enfim. E isso acabou fazendo com que eles não fossem muito bem vistos pelas populações de vários locais onde eles passavam. O objetivo deles de conscientizar a população daquilo que os cafeicultores estavam fazendo e que eles consideravam como errado, acabou não dando muito certo. E aí vocês podem ver que a setinha verde mostra o movimento deles de volta e até mesmo de saída do Brasil. Percebam aí que na divisa entre os estados da Bahia e de Minas Gerais foi quando eles mudaram a sua rota. Os revolucionários tinham aí o seu plano, inclusive a apostila está mostrando um exemplo do manifesto que eles fizeram na cidade onde hoje está o estado do Tocantins, mas eles foram combatidos pelas forças do Exército Nacional e por policiais estaduais, que tinham aí a ajuda até da própria população, que denunciava os participantes do movimento, e eles foram se refugiar na Bolívia. Então, o movimento acabou não tendo êxito, porque o Luiz Carlos Prestes e outras lideranças acabaram indo parar na Bolívia para fugir do exército brasileiro. Nós falaremos um pouco mais sobre a figura do Luiz Carlos Prestes quando estivermos falando sobre a Era Vargas. Então, por enquanto, mais um exemplo de uma revolta tenentista, mas que acabou, assim como a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, não tendo o êxito esperado. A década de 1920 ia transcorrendo com muitos problemas para os cafeicultores, questionamentos, crescimento de vários movimentos de oposição. E aí, como nós vimos, veio a crise de 29, que foi o golpe final nos cafeicultores, no domínio dos cafeicultores no Brasil. Ao mesmo tempo em que estava acontecendo a crise de 29, a crise da cafeicultura e a oposição aumentava ainda mais, chegou a época das eleições presidenciais. E lembra lá atrás que eu falei para vocês da política do café com leite? Os partidos republicano, paulista e mineiro sempre concordavam em indicar um mesmo candidato. E como esses partidos eram os mais poderosos do Brasil, esse candidato acabava sendo eleito. Só que agora, além do crescimento da oposição, além da crise da cafeicultura, os partidos se desentenderam. O presidente, na época, era o Washington Luiz, que fez sua carreira política toda aqui em São Paulo, e o Partido Republicano Paulista queria indicar o candidato Júlio Prestes.
Cuidado, não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, o sobrenome é o mesmo, né, mas uma coincidência. E os mineiros, Partido Republicano Mineiro, queria indicar um candidato chamado Antônio Carlos. Eles se desentenderam, o Partido Republicano Paulista indicou o Júlio Prestes por influência do presidente Washington Luiz. Só que, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado das oligarquias dissidentes, que era aquele grupo formado pelas elites de todos os outros estados, que não eram São Paulo, Minas e Rio de Janeiro? Esse grupo resolveu lançar candidato próprio, aproveitando a crise da cafeicultura, a briga entre mineiros e paulistas, resolveram lançar, pela chamada Aliança Liberal, um candidato Getúlio Vargas à presidência da República. Getúlio Vargas, político gaúcho, muito poderoso no Rio Grande do Sul, querido pela população, foi o candidato da Aliança Liberal, tendo como seu vice o João Pessoa, pelo estado da Paraíba. A apostila mostra para vocês nessa tabela as propostas, né, dos dois grupos. O Partido Republicano Paulista, que tinha o Júlio Prestes, né, como candidato, que defendia aí a continuidade, né, da política cafeicultora, e aí o cartaz de campanha dele, né, vote em Júlio Prestes e Vital Soares, que era o candidato a vice. E aí, em cima, votar em Júlio Prestes é manter a unidade nacional. A Aliança Liberal era o grupo formado pelas oligarquias dissidentes e por várias outras camadas sociais que eram contra os cafeicultores, então burguesia industrial, tenentes, então eles tinham um grande apoio de vários setores da sociedade. Esse grupo defendia o fim do domínio dos cafeicultores no poder, defendia também, inclusive, a adoção do voto secreto, lembrem-se que o voto era aberto. Esse grupo também defendia que os tenentes que participaram de revoltas na década de 1920 e foram presos pudessem ser soltos e defendia uma série de reformas sociais. O cartaz da campanha da Aliança Liberal mostra aí como destaque para presidente Getúlio Vargas, para vice-presidente João Pessoa, Aliança Liberal. E aí embaixo, abaixo do joelho, né, da mulher aí no cartaz, apresenta algumas das propostas deles, que são as seguintes: o governo que virá restabelecer a paz com a anistia, né, com a liberdade para os presos políticos, e garantir a opinião do povo com a liberdade das urnas. Então, mais uma vez, né, a defesa do voto secreto. Essas eleições, elas são consideradas uma das eleições mais fraudulentas da história do Brasil. Existiram fraudes dos dois lados. Fraudes, assim, erro em contagem de voto, nomes de pessoas que já tinham morrido na lista de eleitores, enfim, uma série de coisas. Mas, mesmo assim, a força do Partido Republicano Paulista foi maior e o Júlio Prestes acabou vencendo a eleição. E aí os membros da Aliança Liberal, preocupados com uma possível rebelião popular, reconheceram a derrota, né, porque era melhor que ficasse um cafeicultor no poder, ou alguém ligado aos cafeicultores, porque era alguém de elite e não era alguém ligado ao povo. Inclusive, o candidato a vice, né, na chapa de Getúlio Vargas, o João Pessoa, disse uma frase que se tornou famosa nessa época, que é a seguinte: prefiro 10 Júlios Prestes a uma revolução. Então, mesmo assim, ele preferia, né, que o seu adversário ganhasse a eleição do que uma rebelião popular que pudesse abalar seriamente as estruturas da nossa vida política e social. Mas aconteceu o seguinte: estamos no finalzinho aí do governo do Washington Luiz. Ele passou a perseguir os opositores, especialmente os membros da Aliança Liberal, começaram, né, a se incomodar com essa situação. E aí aconteceu uma coisa que não tem nada a ver com política. O João Pessoa, né, que era da Paraíba, ele foi fazer uma visita, né, à sua terra natal, e ali ele acabou se envolvendo numa briga, uma questão pessoal, e acabou sendo assassinado. Esse assassinato não teve nada a ver com política, nada. Só que
os membros da Aliança Liberal usaram o assassinato do João Pessoa como um pretexto, como um motivo para começar um movimento que dará fim ao domínio dos cafeicultores no Brasil. Esse movimento é a Revolução de 30. No dia 3 de novembro de 1930, tropas partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro para depor o presidente Washington Luiz. Getúlio Vargas saiu de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, mas ao contrário, dos seus colegas, ele viajou de trem e não a cavalo, como essas tropas estavam, em direção ao Rio de Janeiro. O presidente Washington Luiz acabou sendo deposto, ele foi embora para os Estados Unidos, e o Júlio Prestes, que tinha vencido a eleição, acabou não assumindo. Com a Revolução de 1930, o Getúlio Vargas assume o poder provisoriamente, dando início a um novo período na nossa história, um período, aliás, extremamente importante, conhecido como Era Vargas. Getúlio Vargas foi a pessoa que mais tempo ficou no poder no nosso país. Governou de 1930 a 1945 e depois voltou ao poder em 1951 e ficou até 1954. Então, politicamente falando, um dos presidentes mais importantes da nossa história. E é sobre o Getúlio Vargas que nós vamos falar no nosso próximo capítulo. Então, vejo vocês lá. Até mais. Tchau!